Muito bom dia. Eu queria começar por agradecer este convite e esta oportunidade. No início desta apresentação, eu gostaria de lançar uma questão. Em que é que pensam quando se fala de Islão? Para mim, estas serão algumas das imagens que têm em mente quando se fala de Islão. Infelizmente. Estas imagens falam de percepções de Islão que temos nas sociedades em que vivemos. Hoje de manhã, quando eu estava a vir para aqui, estava a chover, tempo pior do que em Londres, e entretanto, como estava a chover e eu queria parecer impecável para esta apresentação, pus o chale na cabeça e depois lembro-me de comentar com o meu pai, agora vou com a cabeça tapada e eles pensam que eu tenho a cabeça tapada por causa da minha religião, mas eu só não quero é estragar o cabelo. Estas são percepções que nós temos de Islão nas sociedades em que vivemos. Estas são as imagens em que eu penso quando alguém diz Islão, quando se fala na minha fé. Islão é uma fonte de inspiração que inspira milhões de muçulmanos à volta do mundo. E, portanto, esta senhora, é um desenho, mas esta imagem de cima fala na forma como o Islão se tornou numa fonte de inspiração que deu origem a inúmeras civilizações que deram contributos significativos ao desenvolvimento do mundo. E, portanto, feminista como sou, claro que trouxe aqui a Fátima Fihri para vos dizer que o contributo dela, e ela deu este contributo inspirada na sua fé, foi estabelecer aquela que é provavelmente a universidade mais antiga do mundo. E, portanto, as universidades nas quais nós estudamos hoje em dia têm origem ou estão enraizadas nesta ideia que foi plantada por esta mulher muçulmana. E, portanto, este é o meu Islão. E o meu Islão consegue acomodar o facto de que eu sou muito feminista. O Islão é vivido e praticado de formas completamente diferentes e, portanto, há muita diversidade na forma como o Islão é entendido e praticado. Estas imagens falam de como o Islão está em diálogo permanente com as culturas locais, com a modernidade, com os muçulmanos. E, portanto, o Islão é uma realidade dinâmica. Existe uma mensagem central no Islão, e, portanto, é um conjunto de valores, uma ética para a vida. Todos os muçulmanos acreditam que existe um Deus único e, portanto, eles proclamam isto na Shahada, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. A minha pronúncia em árabe é péssima, eu só enfatizei os H's, que é para vocês acharem que eu... porque o meu marido é falante de árabe e ele diz que eu realmente não consigo. Existe uma mensagem central no Islão em que todos os muçulmanos acreditam. Mas depois existem várias comunidades interpretativas e existe essa diversidade. Eu pertenço ao ramo Shia, ou xiita, do Islão. E, portanto, acredito que este senhor, que está aqui a dar as mãos ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso excelentíssimo Presidente da República, é o Aga Khan, o 49º imam, ou líder espiritual dos muçulmanos Shia Ismailis, e é descendente direto do profeta Mohammed, que a paz de Allah esteja com ele. E, portanto, na tradição xiita, na minha tradição, o imam, este senhor, tem a responsabilidade de interpretar a fé e de orientar a vida dos seus seguidores em ambas, na esfera espiritual e na esfera material. Eu queria vos falar um bocadinho sobre espiritualidade no Islão. E, em particular, na nossa comunidade, na nossa tradição ou interpretação do Islão. Não existe separação entre mundo e fé. Os seres humanos são os gestores do mundo
nomeados por Deus. E, portanto, desde cedo nós ensinamos às nossas crianças, o mundo não é nosso. Nós estamos aqui para gerir o mundo com responsabilidade. A vida é como que uma oficina para o crescimento e desenvolvimento da alma. Existem alguns princípios através dos quais nós educamos as nossas crianças e jovens na nossa religião. Portanto, eu trabalho com o nosso sistema de educação religiosa e estes princípios são o manter um equilíbrio entre o espiritual e o material, e, portanto, as nossas vidas religiosas, espirituais e as nossas vidas materiais, o uso do intelecto e o sentido de pertença. Eu vou explorar isto um pouco mais. Se eu conseguir passar o slide. Ok. Então, em termos de equilíbrio entre a vida material e espiritual, fé e mundo, quando questionado sobre a vida material, a vida cotidiana e a vida eterna, o nosso líder espiritual respondeu: no Islão, elas são a mesma coisa. Não se pode separar a fé e o mundo. Para os muçulmanos, essa separação não é possível. Espera-se que vivamos a nossa fé todos os dias, a toda a hora. O uso do intelecto. Para nós, o intelecto é uma faceta da fé. E nós incentivamos as nossas crianças e os nossos jovens a buscar a excelência na educação, porque assim elas vão conseguir ajudar a compreender melhor a criação de Deus e ajudar as suas famílias, as suas comunidades e as sociedades em que vivemos. E esse é o propósito de adquirirmos educação. Sentimento de pertença. Em primeiro lugar, sentimento de pertença a uma comunidade religiosa. E, portanto, eu trouxe aqui duas imagens. À vossa esquerda, vocês têm aqui uma imagem de uns jovens no norte do Paquistão que estão com esta pose muito cool, porque se encontraram para fazer ice skating e, portanto, para se divertirem. Esta menina giríssima que sai à mãe é a minha filha, que desde os 5 anos de idade, todas as sextas-feiras e sábados, é voluntária no nosso centro de congregação. E, portanto, ela pode acabar por fazer qualquer responsabilidade, como guardar os sapatos das pessoas que vão às orações, no final das orações servir chá e bolachas, limpar o espaço de oração, organizá-lo para o dia seguinte. E, portanto, isto é algo que nós tentamos estimular nas nossas crianças. Outra ideia que nós exploramos muito é este sentimento de pertença à comunidade humana. E, portanto, esta ideia nós buscamos do Islão, buscamos do Alcorão. E, portanto, existe um versículo no Alcorão que diz: ó humanidade, temam o vosso Senhor, que criou a humanidade a partir de uma única alma. E dela criou o seu par e depois espalhou muitos homens e mulheres. Nós todos fazemos parte da mesma família. Nós todos fomos criados não a partir de múltiplas almas, a partir de uma única alma. E, portanto, nós valorizamos a questão da diversidade e do pluralismo. Mais tarde, as nossas crianças aprendem sobre a ética cosmopolita. As crianças aprendem sobre alguns dos principais valores éticos, como a generosidade, a paz, a unidade, incorporada no Alcorão e nos ensinamentos do último profeta. Esses valores incluem ser sensível às necessidades de outros seres humanos. E aqui eu pus a fotografia de um dos nossos livros de educação religiosa que nós utilizamos. Peço imensas desculpas de estar em inglês, mas fiz a apresentação em Inglaterra. E, portanto, é um livro em que eles aprendem sobre pessoas que ajudam pessoas. Portanto, ética cosmopolita
significa que estamos a falar de uma ética em que todos os povos possam viver eticamente numa mesma sociedade e não numa sociedade que reflita apenas a ética de uma só fé. E a essa ética eu chamaria qualidade de vida, porque todos nós temos as mesmas necessidades, as mesmas alegrias, as mesmas tristezas. Gostaria só, para terminar, enfatiza muito o papel da educação. E, portanto, ele disse isto num dos seus discursos. As sociedades pluralistas não acontecem por acaso como acidentes da história. Elas são um produto da educação esclarecida e do investimento contínuo dos governos e de todas as forças da sociedade civil em desenvolverem a valorização e o reconhecimento de uma das maiores características da humanidade, a diversidade das suas gentes. E, portanto, quando eu disse que o mundo é como, ou a nossa vida é como que uma oficina para nós desenvolvermos o nosso progresso espiritual, a nossa espiritualidade, o facto ou a forma como nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta e com os outros torna-se determinante para esse progresso. E, portanto, eu gostaria de terminar como comecei, para dizer que esta é uma das passagens do Alcorão que mais me inspira, para que vocês então possam perceber porque é que para mim o Islão é mais do que a minha fé, é uma fonte de inspiração. Diz: ó humanos, em verdade, nós vos criamos homem e mulher e vos dividimos em nações e tribos para que vos possais conhecer uns aos outros. Sabei que o mais honrado de entre vós, ante Deus, é o melhor em atos virtuosos. Muito obrigado pela vossa atenção.